Só que ali eu me deparei com a minha debilidade. Eu estava limitado, eu estava muito mais fraco que os outros alunos. E eu também a adaptação de pegar 2 horas para ir, 4 horas no trânsito por dia. Mas eu me dei conta disso. E eu digo para você que foi muito importante para mim me dar conta do meu nível. Eu acho que a pessoa saber da sua realidade é muito importante. Também acho. E aí vai depender do que tu vai fazer com a tua realidade. E o que aconteceu? No final do ano eu fiz a prova. E não passei. Óbvio. Não passei. E não só não passei, eram 30 mil candidatos para 200 vagas. Uma prova muito concorrida. Bem difícil. Bem difícil. Isso era outra coisa que eu não sabia. O quão concorrido era. Você estava pegando gente que já estava se preparando há um tempo para ela. E eu fiquei entre os 20 mil primeiros. Eu fui melhor que 10 mil. Tá. E fui pior que 20 mil pessoas. Entendi. E eram só 200 vagas. Tava muito distante. Tava muito distante. Então aquilo ali foi um chá de realidade pra mim. E, de novo, aí vai do que tu vai fazer com essa tua realidade. Que minha mãe dava um salário inteiro. Ela tinha 2 empregos. Ela dava um salário inteiro para pagar a mensalidade dessa escola. Era um grande sacrifício. Ela tinha 2 empregos. Um salário emprego, um salário inteiro era para pagar essa escola. E além disso eu tinha que gastar 4 horas de trânsito para ir e voltar. Realmente pesado. Eu não passei. E aí eu considero, e eu gosto de começar minha história falando sobre isso, porque eu acho que ali eu tive uma escolha, né? E a escolha que eu solicitei foi a seguinte: eu quero me preparar de novo. Eu quero poder me preparar de novo. Eu não passei. Ficou distante, mas eu acho que eu entendi. Eu acho que se eu tiver mais um ano, se eu tiver mais um ano me preparando, eu consigo passar. Até porque eu não queria desistir da carreira. Entendi. E a minha mãe topou dar um ano inteiro de salário de novo. E eu mais um ano, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Dessa vez um pouco. Aí eu estudei muito. É isso que eu falava. Aí já era diferente. Era diferente, era porque eu queria. Eu estudei muito, eu estudei assim, numa referência do que eu estudava. Eu estudava nada. Eu assistia a aula, ia fazer a prova e tirava nota alta. Sim. Não, ali eu passei a estudar num nível bem hard mesmo. E aí estudei muito, ralei, chegou no final do ano, fiz a prova de novo. 200 vagas. 200 vagas, outras 30 mil pessoas, né? Muitas são as mesmas. Sim. E não passei de novo. Não passei, mas fiquei entre os 1.500 primeiro. Ó. O outro era 20 mil. 20 mil. Eu fui melhor que 28.500 pessoas. Certo. E fui pior que 1.500 pessoas. Mas aí deve ter batido. Eu fiquei bastante chateado. E detalhe é o seguinte, cara. Não é aquela coisa assim, ó. Deu errado, mês que vem tem outra prova. É um ano. Um ano. Mas assim, eu fiquei entre os 1.500 primeiro. Eu vou dormir pra caramba. Meus pais reconheceram que eu estudei pra caramba. E aí eu falei, olha, eu queria fazer de novo. Porque agora vai. Agora eu vou pegar aqui o que faltou, vou pegar só o que faltou, e foi, cara. Meus pais concordaram. Eu tinha a opção de... O lance é o seguinte... Você tinha outra opção? Não, eu tinha a opção de ir pro ensino médio. Ah, tá. Só que você imagina, eu já estava 2 anos sem ir pro ensino médio. Meus amigos todos foram, eu fiquei, eu não fui. Porque eu pensava, o que adianta eu ir se o que eu quero é entrar aqui nessa carreira e se eu passar, não vai valer nada? E se eu não passar? Esse era o risco. Exato. E aí, aquilo era o meu tudo, cara. Era o meu tudo. Minha carreira acadêmica, digamos assim, era tudo que eu tinha. Minha mãe dava o salário inteiro dela para isso. Era puxado. Você imagina, você trabalhar? Claro. E aí, eles toparam. Eu fiz mais um ano. Estudei como um monstro, um animal. Até final de semana, direto. Imagina, aí eu já tinha 14 anos para 15 anos de idade. Isso, já tinha 15 anos de idade. Então, com 15 anos, não namorava, não saía, era só estudando. O que foram esses 3 anos? Era para eu resolver uma defasagem que eu tive da escola pública. Precisei de 3 anos para resolver essa defasagem. Chegou no final do ano, eu passei. Passei em todos, passei bem. Passei em todas, eram as 3 provas. Na Marinha Exército Aeronáutico, eu passei nas 3. Passei, fui super bem. E aí, felicidade, o dia que eu peguei o jornal, né? Lembra do Jornal dos Esportes? Era no Rio de Janeiro, né? Era uma rosinha.
era um rosado, um papel rosado. Tinha as notícias de esporte, quem é carioca da antiga vai se familiarizar com isso. Tava lá meu nome, pô, o dia que eu li o meu nome, Flávio Augusto da Silva, na lista de aprovados. Sensação. Uma sensação absurda. Marquei o meu nome, dobrei jornal, fui pra casa, fui com cara de triste, aí meus pais, e aí? Eu com cara de triste assim, passei. E aí todo mundo festejou, eu lembro, cara, festa na minha casa. Os vizinhos ficaram sabendo, todos os vizinhos do bairro. Cara, se tivesse rede social na época, ia ganhar um monte de seguidor lá no bairro. Porque, cara, todo mundo, Flávio passou. Enfim, foi realmente uma conquista maravilhosa de uma coisa que eu me dediquei por 3 anos. Ralei muito, custou o salário inteiro da minha mãe, tudo isso. No dia 2 de fevereiro de 1988, eu entrei num ônibus e esse ônibus ia para Angra dos Reis, onde era o Colégio Naval. Eu escolhi ficar na Marinha. Era longe? Colégio Naval, 2h30, 3 horas da minha casa. 2 horas. Era outra cidade e a gente morava na escola. Então era um board school, era um colégio interno. A gente morava na escola, a gente já era militar e estudava, fazia ali o ensino médio junto com toda a formação militar. E, cara, aquela expectativa, orgulhoso, aí as pessoas com aquela farda branca, bonita, com umas platinas em cima, os alunos iam nos buscar, a gente entrou naquele ônibus, todo mundo ali realizando seu sonho. Chegamos lá na frente do colégio, formamos a formatura ali, todo mundo ficou formado, aquela cerimônia militar, a gente entrou no colégio, aquele momento assim, a gente passando pela porta de entrada do colégio, um sonho sendo realizado, que coisas que eu imaginei, que eu idealizei por muito tempo, e ali começava um processo de adaptação. Naquele primeiro dia, eu cheguei à conclusão que eu não queria aquilo. Não, para. Não, aí essa história tá... No primeiro dia... Porque começou... chegar até lá... Não é isso, não é cara. isso? Não. Aí começou o processo de treinamento militar. Ah, tá. Toda a formação, o adestramento militar, abordagem militar, rotina militar. No primeiro dia, a abordagem não bateu comigo. E imediatamente, na minha primeira abordagem, aquilo não bateu, cara. Eu me lembro, no primeiro dia, eu me lembro da minha primeira noite dormindo, eu deitado, olhando pro teto, num alojamento com 200 pessoas, olhando pra cima, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí o detalhe... Não te bateu o desespero, não? Ainda não, porque um lado meu pensou isso. Um outro lado meu gostava do prestígio. Entendi. Eu gostei do prestígio que eu recebi das pessoas, da minha família, de todo mundo orgulhoso, a festa, os vizinhos. E aquilo... E foram 3 anos, cara, lutando para aquele troço. Então, assim, eu era muito novo, eu tinha 15 anos de idade. Aquele prestígio todo se transformaria num vexame. E aí? Bom, meu pai chegou lá, fardado, por ser militar tinha que ir fardado, pediu para falar com o comandante, para tentar uma segunda chance. Ele não foi nem atendido. E fomos embora. Quase 3 horas de viagem do Colégio Naval até a minha casa. Eu me recordo também como se fosse... Foi ele e um amigo. Ele levou um amigo para dar um apoio moral. Meu pai estava muito abalado. Sargento, filho, escola de oficiais, orgulho, tudo que ele tinha contado para os amigos. Meu pai estava bastante abalado. Imagino. E eu me lembro que aquelas 3 horas de viagem, nós não demos uma palavra. Em silêncio. Ele não falou nada, ele não brigou, ele não disse nada. Que é pior. Muito pior. É muito pior. Mas desesperadoramente pior. E a gente foi embora. Chegou em casa, eu chegando em casa de mala, com minhas malas, voltando para dentro de casa, com 17 anos de idade. E eu lembro, aquele ano não foi um ano fácil. Porque todo o prestígio se transformou em desprestígio. Toda fama, entre aspas, entre as pessoas do bairro, se transformou em vergonha. E eu ia fazer o 3º ano numa escola. Minha mãe fez questão que fosse naquela mesma escola, o que, portanto, lhe custaria um salário inteiro por mês.
E eu agora estava ali, um garoto de 17 anos, prestes a terminar o 3º ano. Parte boa, eu passaria em qualquer vestibular. Claro. Eu já tinha estudado pra caramba, eu já estava num nível super legal. Passaria também muitos concursos públicos, porque já tinha quilometragem de estudo. Mas tinha que terminar o 3º ano. Não é? E esse ano, que foi o ano de 1990, eu fui lá fazer o 3º ano. E foi um ano muito difícil na minha casa, porque meu pai teve muita dificuldade de assimilar. Nas minhas tentativas de explicar para ele que eu não queria, nas minhas tentativas de explicar para ele que era melhor para mim, a resposta correta, inclusive, lógica, que eu recebia era: olha, quem não quer, sai. Quem é expulso não pode dizer que não quer. E aí eu ficava quieto, sem moral nenhuma. Aquele ano passou, foi um ano muito interessante, assim, do ponto de vista acadêmico. Eu deslanchei, tirava as melhores notas, e passei em todos os vestibulares, passei em tudo quanto é prova que eu fiz. Mas eu fiz uma outra prova nesse ano. Eu me inscrevi para a prova da Escola Naval. Colégio Naval, ensino médio, tinha 200 vagas. Depois você tinha Escola Naval, que ficava no Rio de Janeiro, do lado do aeroporto Santos Dumont. Não sei se você já viu no aeroporto Santos Dumont, uns prédios cinzas, aquilo ali é a Escola Naval. Ali é o ensino superior, de onde os oficiais saíam formados. E aí você tinha um concurso também para a Escola Naval. E esse concurso era em 2 fases. E eu já tinha certeza que eu não queria ficar na Marinha. Mas eu fiz a prova de novo. Fiz a primeira fase só, que era mais difícil, que era matemática. E passei nessa prova. Passei. Estava ali super bem. Abaixo de 40, talvez nos 20 primeiros colocados, talvez. Passei nessa prova. E levei o jornal do meu pai. Falei para ele: pai, olha o jornal. Aí ele pegou o jornal: mas o que é isso aqui? E aí? Resultado, Escola Naval. Mas o que é isso? Olha aí, procura um nome aí sublinhado. Aí, Flávio Augusto da Silva. Ué, teu nome aqui? Falei: é isso aí, resultado do concurso. Acabou de sair o resultado da primeira fase. Tá aí. E ele falou: mas você pode ir? Eu falei: posso. É um concurso público, não tem nada que me impeça. Né? É um concurso público. Eu posso ir, sim. Mas eu não vou. Eu fiz essa prova só para você entender que eu não vou porque eu não quero e não porque eu fui expulso. Então tá aqui. E aí, ele me deu um abraço. Eu não precisava disso, meu filho. Não precisava disso. Não sei, mas tudo bem, eu faço questão, fiz questão. Para mim foi reconquistar o respeito do meu pai. Né? Reconquistar o respeito do meu pai. Naquele momento eu falei: eu passei, eu não vou, eu não quero. Para mim foi importante, e eu também acho que foi importante para ele, embora ele diga que não fosse. Não, com certeza. Eu acho que meu foi. Meu pai vai falar sempre que não precisava. Eu acho que foi muito importante para ele, sim. Eu tinha uma camisa, social. 2 camisas sociais, uma gravata do meu pai, uma calça e um sapato. Gastou. Eu tinha que usar isso, era o que eu tinha. Meu pé direito do sapato estava legal, o de esquerdo tinha um furo. Então eu andava, fazia assim, plac, puf, plac, puf. E então assim, eu tinha que vencer muita coisa, eu tinha que vencer minha timidez. Eu sou um cara tímido. Muita gente, mas tu se comunica bem, tu tem desenvoltura. Isso é outra coisa. A habilidade de se comunicar a gente desenvolve. Mas eu não sou um cara extrovertido, como muitas pessoas são. Eu também sou assim. E além disso, Vilela, eu era um cara muito complexado. Porque se o cara me perguntasse onde eu morava, eu já queria enfiar a cabeça no chão. Além disso, as pessoas eram descoladas. Eu falei: cara, esses caras são muito melhores do que eu. Eu falei: vou ter que lutar, vou ter que correr. O que acontece? Muita gente, abrindo parênteses, equivocadamente diz que você não pode se comparar com outras pessoas. Eu nunca entendi isso daí, porque a comparação ela é necessária para você, o que a gente está falando, saber em que nível você está e o quanto você pode melhorar. O problema é se você se compara com gente ruim. Exato. Aí você vai, no máximo, ser ruim quanto ela. Agora, se sua comparação é com gente que você admira, qual Quando você acaba com a comparação, você nivela pela média. Exato. E a média
é ruim. É ruim, sempre é ruim. A média é sempre ruim. Daí vem o medíocre, né? A mediocridade vem da média. A média é sempre ruim. Os caras que são outliers, fora da média, precisam ser referência para puxar outras pessoas. Entendeu? Todo mundo que se destaca muito foi muito ruim. Ele foi muito ruim e muito bom. Ele nunca foi na média. Isso. Porque às vezes você quebra tanto a cara que você vai lá para baixo, mas você tem capacidade de ir lá para cima. Mas também. O problema é que isso é vendido na sociedade. Entendeu? Isso é propagado na sociedade. Você se comparar é associado a você se estressar, a você se sentir infeliz, a você não ter autenticidade. Eu não estou falando da gente perder a nossa individualidade, mas quando você se compara, você sabe o quanto você pode melhorar. Porque nós temos a capacidade de evoluirmos e a capacidade de melhorar. Mas se você não se medir, você tem que ter uma medida. A comparação nada mais é do que uma medida, né? Quando você para com a comparação, a tua referência passa a ser a média. Então você passa a ficar conformado com a média. Eu me sentia muito bom aluno na escola pública. Quando eu saí de lá, eu percebi que eu estava muito atrás. A régua estava mais alta. Quando eu fui lá e assisti o treinamento daquela gerente, uma mulher de 26 anos de idade, eu fiquei de boca aberta, cara. De onde essa mulher saiu? Como ela fala desse jeito e eu sou um bocó? Entendi. E eu falei, cara, eu preciso virar. E aí eu parti pra cima. E a venda foi o dia a dia de venda foi meu caminho. Não é? Foi onde eu tive que melhorar minha oratória, melhorar minha capacidade de comunicação. Postura, onde eu tive que vencer o meu complexo, porque eu tinha que atender um diretor, uma pessoa... Você entendeu? Eu, por exemplo, o exercício que eu fazia quando eu atendia um cara muito bem posto, um diretor de uma empresa, um cara que tinha grana, eu olhava pra ele e pensava, um colega meu, é questão de tempo, eu vou estar no lugar dele. Questão de tempo. Entendeu?